Galerinha, você deve ter acompanhado aí pela internet uma fórmula que foi proposta por um garoto para facilitar os cálculos da parte de estequiometria da eletrólise. Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns ao Kelvin por ter se proposto a fazer algo assim inovador e tão difícil. Olhar para um quadro e tentar bolar ali uma forma mais fácil de resolver o problema para si e para ajudar os estudantes de todo o Brasil e para não dizer do mundo inteiro. Beleza? Olha só, a fórmula dele é essa aqui, vamos dar uma olhada. Na fórmula proposta, a massa eletrolizada, né? Seria a massa atômica do elemento dividida por 10 vezes o NOx do elemento. Beleza? Muito bem, a quantidade produzida de uma substância na eletrólise, ela segue as leis de Faraday, tá? Então, tá aqui o nosso amiguinho Faraday. E o que é que ele diz para nós, galera? Ele diz que a quantidade de substância eletrolizada, ela depende da massa molar da substância, depende do NOx da substância que está sendo eletrolizada, né? O NOx é a carga. Depende também da quantidade de carga que passa por um sistema, ok? Tá. Na fórmula proposta, vamos voltar aqui, ó. Olha só. Nós realmente temos aqui a massa atômica, que é numericamente igual à massa molar, ok? Massa molar. Beleza. Nós vemos também que aparece aqui, ó, o NOx. A única coisa que não está aparecendo na fórmula proposta é a quantidade de carga que passa pelo sistema, tá certo? Bom, vamos dar uma analisada aqui naquilo que foi utilizado para propor essa fórmula. Olha só, aqui, ó. Então veja que nos 3 casos em que foi utilizado para comprovar que funciona, nós tínhamos aqui, ó, 9.650 coulombs. Aqui no segundo caso, 9.650 coulombs. E aqui no terceiro caso, 9.650 coulombs. Certo? Na matéria que fala sobre essa fórmula, foi dito que a constante de Faraday ela passa a ser dispensável utilizando-se essa fórmula. A constante de Faraday, vamos voltar aqui no nosso amigo Faraday. A constante de Faraday é o seguinte. 1 Faraday é o valor equivalente a 96.500 coulombs, ok? Na fórmula, parece que realmente não precisa mais da constante de Faraday para se fazer o cálculo da quantidade depositada ou do volume produzido de alguma coisa, tá? No caso de eletrólise. Mas olha só, se nós utilizarmos um valor diferente dos 9.650 coulombs, a fórmula já não funciona. Vamos ver por quê? Olha só, vamos tentar generalizar aquela formulinha. Vamos pegar aqui como exemplo, né? Então, no caso da deposição de prata. A prata mais um elétron da prata zero. Cobre 2 mais 2 elétrons da cobre zero. Alumínio 3 mais 3 elétrons da alumínio zero. Então, pensando em tudo isso aqui, vamos tentar generalizar. Se eu pegar um elemento qualquer cujo NOx é X+, de quantos elétrons ele precisa para se depositar? Bom, se a prata é mais 1, precisa de 1 elétron, o cobre é mais 2, precisa de 2 elétrons, o alumínio é mais 3, precisa de 3 elétrons, o X+ vai precisar de X elétrons para fazer depositar o elemento zeradinho aqui, certo? O elemento, no caso metálico, de carga zero. Legal. Aplicando as leis de Faraday, eu não vou entrar muito em detalhes, mas nós teríamos o seguinte. X mols de elétrons fariam depositar 1 mol desse elemento E. Tá. Cada mol de elétrons envolvido numa eletrólise tem uma carga equivalente a 96.500 coulombs, que é a constante de Faraday. Beleza? E se eu quiser trabalhar 1 mol da substância em massa, 1 mol de substância tem uma massa equivalente à sua massa molar, certo? Seja lá qual for. Beleza.
Se a quantidade de carga que passar pelo sistema for diferente lá dos 9.650 que eu tinha comentado, eu vou colocar uma quantidade de carga qualquer, Q. Então, dessa forma, a massa depositada seria M. Vou colocar esse Mzinho, tá bom? Legal, ó. O que é esse X aqui? Esse X, na verdade, ele é o equivalente a quê? Ao NOx, certo? Esse X é equivalente ao NOx, tá aqui, ó. Seria o NOx do elemento, beleza? Então, fazendo a multiplicação em cruz aqui, ó, eu teria o NOx vezes 96.500 vezes a massa depositada é igual à quantidade de carga vezes a massa molar. Eu vou isolar o Mzinho aqui, tá? Então, a massa depositada seria, então, a quantidade de carga vezes a massa molar dividido por 96.500 vezes o NOx. Beleza? Tranquilo? Tá aí, ó. É por isso que deu certinho a fórmula, quando foi utilizado sempre 9.650 coulombs. Por quê? Olha só. A quantidade de carga sendo aqui 9.650 coulombs, se a gente simplificar 9.650 com 96.500, dá 1 para 10. Por isso que dava certo sempre. Então, aí, simplificando, se for 9.650, realmente ficaria a massa molar, que é numericamente igual à massa atômica, como está lá na fórmula. Aqui ficaria 10, 1 sobre 10 vezes o NOx. Mas qualquer valor diferente de 9.650, essa formulinha já não funciona. Eu teria que analisar qual a relação entre a quantidade de carga que passou pelo sistema e o 96.500. Por exemplo, se aqui tivesse passando 4.825 coulombs, 4.825 em relação a esse, simplificando, ficaria 1 sobre 20. Aí a fórmula já mudaria. Ficaria a massa molar, colocada lá como massa atômica, dividido por 20 vezes o NOx. Então, na verdade, não tem como a gente resolver esse tipo de problema sem envolver a quantidade de carga que passa pelo sistema, porque a massa depositada depende dessa quantidade de carga, tá bom? Então, para a gente poder resolver mesmo, essa formulinha aqui ela pode ser generalizada, tá? E esse Q é a quantidade de carga, corrente vezes tempo. Q é igual a I vezes T, o tal do kit. Belezinha? Então, olha só. A fórmula não está errada. Porém, ela só vai funcionar se a carga que passa pelo sistema for de 9.650 coulombs, que é 1/10 da constante de Faraday, ok? Então, assim, eu quero mais uma vez parabenizar o Kelvin por ter tentado montar alguma coisa para facilitar a vida de todo mundo. Tá bom? Então, ó, de novo, o intuito desse vídeo não é mostrar que aquela equação está errada, é mostrar que ela funciona, mas num caso específico, tá bom? Então, não tem como a gente encontrar a massa de uma substância na eletrólise sem envolver a quantidade de carga. Na verdade, na fórmula dele está envolvida a quantidade de carga de forma implícita, quando fica lá o 10 embaixo lá, certo? Por que aquele 10? Porque foi usado sempre, deixa eu mostrar aqui para você de novo, ó, foi sempre utilizado, ó, 9.650 coulombs. Se eu pegar lá 9.650 coulombs dividido por 96.500 coulombs, simplificando, fica 1 sobre 10. Por isso que acabou dando certo naquela fórmula lá. Belezinha? Galerinha, de novo, o intuito não é mostrar que a fórmula está errada. Quero parabenizar mais uma vez o Kelvin por ter detonado e montado isso aí parado para pensar, tá bom? Então é só para chamar a sua atenção que ela vai funcionar em alguns casos somente, só no caso de eu ter 9.650 coulombs de carga passando pelo sistema. Belezinha? Galerinha, para vocês um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre.